Olá, Fê Lohane aqui novamente, sou a professora de costura criativa escolar e nesse vídeo eu vou te apresentar os materiais que foram utilizados na bolsa universitária Jade e também vou te mostrar algumas substituições, indicações de outros materiais para você utilizar nesse projeto. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as alças. Eu escolhi utilizar alças prontas aqui nessa peça e essa é aquela alça chique. É um material sintético, tá? Uma alça acetinada e ela tem 4 centímetros, 40 milímetros. Eu escolhi desta largura por conta do tamanho da peça, para que ficasse confortável na hora da gente segurar assim, ó, aqui nessas alças e também para ficar confortável nessa alça para ser utilizada na lateral. É o mesmo material com a mesma largura. Você pode utilizar outros materiais para fazer a alça, até mesmo o próprio material que você estiver utilizando aí na parte externa da sua peça. Pode usar uma alça cru, uma alça de algodão, ok? Eu só recomendo mesmo que você siga essa largura de 4 centímetros por conta do tamanho da peça. Por ser uma peça um pouquinho maior, então a gente precisa de uma alça confortável. E para as ferragens, a gente precisa então de 2 mosquetões para serem utilizados aqui nesta alça tiracolo. Os mosquetões precisam ter a mesma largura que a largura da alça. Um regulador para essa alça também com a mesma largura dela. E aqui nessas laterais a gente pode utilizar ou argola, como eu utilizei, ou meia argola. Também tomando cuidado aí com a largura conforme a alça escolhida. O zíper utilizado é aquele de número 5 ou número 6. Algumas alunas me perguntam sempre qual é a diferença entre o 5 e o 6. E a orientação, de acordo com os fabricantes, é que não tem nenhuma diferença, tá? É o mesmo tipo de zíper, 5 ou 6. Pode escolher o zíper 5 e o cursor 6 e vice-versa, não vai ter problema. A única coisa que você precisa prestar atenção é se é o zíper simples, se é o zíper de metal, se é o zíper tratorado e daí por diante. Eu escolhi esse zíper simples e nós vamos utilizar então aqui para esta abertura superior 2 cursores. E aqui nesse bolso externo, a gente utiliza também o zíper e um único cursor. Para a parte externa da peça, eu escolhi esse material aqui, ó, que eu vou te mostrar. É o nylon amassado. Também é conhecido como aquele material utilizado nas peças da marca Kipling, nas mochilas, nos estojos. Esse aqui é um recorte pequeno. Deixa eu te mostrar aqui um pedaço maior para você ver como que é o material. É um material super macio, apesar disso, ele é resistente, tá? É um material que faz com que a nossa bolsa fique leve e resistente ao mesmo tempo. A minha escolha foi essa, para a parte externa. Somente este material, que é um material sintético, o nylon amassado, mas você pode escolher outros materiais, como, por exemplo, um tecido especial, que é esse material aqui também sintético. De um lado ele tem esse tecido aqui todo bonitinho, trabalhado, e aqui no lado avesso ele já tem um estruturador dublado, colado. É como se fosse uma sarja aqui esse estruturador, e aqui por fora esse tecido no estilo tricê. Existem outros padrões, tá? Tem esses tecidos especiais no xadrez, no estampado e daí por diante. Essa é uma opção também que tem uma boa estrutura e leveza ao mesmo tempo. Também temos como opção esse material aqui, que é o nylon emborrachado. A turma tá usando bastante esse material, principalmente quando coloca aqui como estruturador dele uma espuma. Ele fica com aquele estilo puff, que o pessoal chama fofinho, sabe? A peça fica bem fofinha. Esse material aqui, ele é impermeável, ele tem esse lado acetinado, que é o lado direito, e pelo avesso ele tem aqui o nylon, olha lá. Então, ele é impermeável, diferente desse aqui, tá? Esse material, ele é semi-impermeável. Então, eu poderia usar ele sozinho, sem nenhum estruturador, ou se eu quiser deixar a bolsa com aquele aspecto fofinha, eu poderia usar ele e, como estruturador, uma espuma torneada, uma manta, ou então um nylon dublado. Também temos como opção
os materiais sintéticos. E aqui eu só falo para você ter atenção e fazer os testes. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre as máquinas, mas eu já vou fazer aqui uma ressalva para você ter atenção na hora de escolher o material por conta da sua máquina de costura. Pois esta peça, ela tem alguns detalhes aqui onde nós vamos ter mais camadas para fazer a costura. Então, é importante você testar. Mas nada impede que você também faça, então, os testes. E se der certo, ou se você, de repente, tem uma máquina industrial, com certeza pode utilizar um material sintético. Eu indico que seja esses materiais sintéticos um pouquinho mais leve, mais maciozinho. Esse aqui é um material sintético de 0,8. Ele tem um fundo em malha de algodão, por conta disso que ele é bem maleável, bem macio e leve. E esse aqui é um outro material sintético que é estampado, também de 0,8. Ele tem aqui um pouquinho mais de firmeza do que esse, tá? Mas ambos seriam ótimas escolhas. Se for utilizar o material sintético, você tem a opção de acrescentar ou não o estruturador. E uma outra opção de material que ficaria bem interessante aqui na parte externa também, seria esse aqui que é o nylon 600, ó. Tem a opção dele estampado ou assim liso. Repara como que é o lado direito aqui bem bonito, lembrando um tecido de linho. E aqui no lado avesso, ele tem o nylon, esse plástico. É um material que é super resistente, é impermeável e tem mais estrutura do que essa opção aqui, do que esse nylon amassado. Porque ele tem duas camadas, tem uma camada de plástico e uma camada desse tecidinho aqui, ok? Mas é um material que fica bonito, que fica resistente, que é acessível. E aí a gente já vai começar até a falar sobre a questão do que você vai usar no forro. Eu sempre brinco com as minhas alunas que a escolha dos materiais acaba sendo como se fosse uma receita de panqueca. Vamos lá. Se você vai fazer uma panqueca, existe aquele ponto certo da massa. Então, se você coloca muitos líquidos, você precisa colocar ali mais farinha para dar a liga, para dar o ponto certo da sua panqueca, da sua massa, tá? Isso serve para omelete, para panqueca, para o bolinho de chuva e daí por diante. Então, vamos imaginar que a nossa peça é do mesmo jeito. Se você coloca uma estrutura mais maleável na parte externa, consequentemente, se você quer mais resistência na sua peça, então lá dentro, na parte interna, você tem que colocar uma estrutura mais firme. E vice-versa. Se você coloca uma estrutura bem firme na parte externa, você tem a liberdade, então, de colocar uma estrutura mais maleável na parte interna, porque a parte externa já deu a resistência necessária para a peça. Então, aqui a gente precisa parar e pensar. Minha peça é uma peça grande, é uma peça que vai carregar muitos materiais, então ela vai ter bastante peso lá dentro. Consequentemente, eu preciso que seja uma peça segura, com resistência. Então, vamos pensar qual vai ser essa combinação de materiais para levar a resistência necessária, ao mesmo tempo a leveza ou não, tá? A questão da leveza aqui foi uma opção minha. Perceba que não é uma peça que fica ali armada, durinha. É uma peça que tem uma leve estrutura, mas ao mesmo tempo não é aquela peça totalmente molenga. Se eu colocasse aqui nessa parte externa um material mais levinho, com certeza ela ficaria mais caidinha. Se eu colocasse também lá na parte interna um material mais levinho, ela ia ficar mais caidinha. Então, tudo isso são testes. Com a prática, a gente vai aí adquirindo as experiências e os conhecimentos necessários, tá? Não se cobre tanto, principalmente se você estiver iniciando. Faça a sua peça com aquilo que você tem. E de acordo com o resultado, se você gostou, continue. Se você não gostou do resultado, mude e faça com outros materiais até você adquirir aí a experiência necessária para fazer as escolhas certinhas. Para esse recorte aqui do fundo, que ficou pela parte externa, eu escolhi trabalhar com essa tela, que chama tela Smash, ó. É um material bem macio, bem gostoso, fofinho. Ele tem uma leve transparência, mas é um material resistente. O pessoal usa bastante esse material aqui para colocar nas costas de mochila, para colocar também em alças de mochila, porque ele tem esse conforto por conta dessa fofura. E eu achei bem interessante a escolha desse material, justamente para dar também proteção para os itens que vão ficar lá dentro da nossa peça, já que é uma peça onde eu pretendo guardar notebook,
Lembra que a gente tem que dar uma proteção para esse notebook, para ele não ficar batendo e não ter o perigo de estragar. Por isso que eu escolhi, então, em alguns cortes da parte interna e também aqui nesse corte do fundo da parte externa, essa tela Smash. Mas poderemos também utilizar o mesmo material que tem aqui na parte externa. Aliás, eu vou te contar uma coisa, um segredinho. Eu tive de escolher esse material aqui para a parte do fundo porque acabou o rolinho que eu tinha desse material aqui que eu usei para o restante da parte externa. Então, para improvisar, eu tive que fazer uma escolha que combinasse, né? Óbvio. E que ficasse interessante para essa peça. Bom, aqui na parte externa do canal de zíper e aqui nessa parte do acabamento interno, ó, superior ao canal de zíper, eu também usei esse material, que é o nylon amassado. E aqui pela parte interna desses bolsos de fora da peça, eu tô usando essa aqui, que é a camurcinha dublada, ó, repara. Que é uma camurcinha por fora, esse material bem bonito, bem elegante. Pelo lado avesso, ela tem um TNT bem fininho dublado. Então, por conta disso, é um material que tem pouquíssima elasticidade, olha lá. E tem resistência, não precisa colocar mais estruturador. E ele fica mais firme do que, por exemplo, se eu estivesse utilizando somente um tecidinho de algodão. Aqui pela parte interna da peça, eu utilizei em alguns cortes a tela Smash e em outros cortes eu utilizei a camurcinha dublada. Poderia fazer tudo aqui na parte interna ou com camurcinha dublada ou com tela Smash. Eu escolhi a tela Smash aqui nessas partes dos cortes que ficam na frente e nas costas, por conta daquela questão da proteção do notebook. E nas laterais eu coloquei a camurcinha dublada. Aqui na parte interna, no fundo, eu coloquei também a tela Smash para ter proteção. E você pode, é claro, fazer outras escolhas. Como eu te disse, se você preferir, pode fazer toda a parte interna com a camurcinha dublada. Ou então outros materiais, como por exemplo, esse que é o nylon emborrachado, fica muito interessante para usar lá na parte interna da peça, porque ele tem a resistência no sentido de não rasgar facilmente, ele é impermeável e ao mesmo tempo ele é fininho, ele é levinho. Podemos também utilizar um material sintético de forro, que é o Bagum. O Bagum, ele tem opção estampada e também lisa. Essa aqui é uma opção estampada. E ele tem uma ótima resistência também, um bom custo-benefício. E ele é um material também impermeável. Repara que ele também tem uma certa firmeza. Ele é mais firme do que esse nylon emborrachado. Então, ele deixaria minha peça um pouquinho mais estruturada. Nós também podemos fazer a peça utilizando aqueles materiais tradicionais que a gente já utiliza bastante na costura criativa, que são os tecidinhos de algodão. Tem tecidos de algodão, inclusive, que a gente já encontra estruturados com o TNT ou com a manta, você também pode utilizar. Pode usar também o jeans, a sarja, o brim. Aí você fica à vontade para escolher qual material que você tem fácil acesso e também de acordo com aquilo que combina já com o estilo de produção que você já tem, com o gosto das suas clientes, ok? Se eu estivesse utilizando o tecidinho de algodão, o que eu recomendo é fazer a estrutura dele nas partes externas, tá? Então, nos cortes que vão vir aqui nos bolsos, nesse corte aqui, ó, que vai vir aqui nessa parte superior, ó, lá dentro tem o forro e aqui tem essa parte superior, é o material externo. Então, tudo que tá anotado como parte externa na nossa lista de materiais, eu acrescentaria o estruturador junto com o meu tecido. E para estruturar, a gente pode utilizar manta R1, manta R2, manta acrílica, o nylon dublado, que é esse material aqui, ó. Também podemos utilizar tanto como estruturador, como também como a parte do forro. Ele também fica bem interessante, até porque ele é um material resistente, leve e tem uma certa fofura, que também dá proteção lá para a parte interna. Basicamente, essas são as opções de materiais. A linha para costurar que eu utilizei foi essa linha para bordado à máquina. Você pode usar também a linha comum de poliéster, pode usar também a linha incolor, ou se você estiver trabalhando lá na máquina industrial, pode usar a linha de nylon 60. Na aula ao vivo, eu vou trabalhar com a máquina industrial e vou fazer uma escolha diferente de materiais para você ver como é possível ter resultados diferentes.
Eu usei essa máquina doméstica para fazer esta peça. É uma máquina eletrônica, Janome 2030 QDC. A agulha que eu coloquei foi de tamanho 18, porque a gente tem alguns pontos da peça com mais camadas e porque esse aqui é um material sintético. Se eu estivesse trabalhando somente com os tecidinhos, pode ser que a agulha 14 daria conta. Mas, por via das dúvidas, para não exigir tanto esforço, não ter risco de quebrar a agulha no meio do caminho, é melhor colocar uma agulha 16, pelo menos, pra gente conseguir fazer a costura dessa peça tranquilamente, tá? Então, lembre que você precisa fazer a escolha dos materiais e testar os pedacinhos de materiais antes de você, de fato, começar a produção da sua peça. Repara, então, que a peça, ela tem aqui, ó, esse detalhe da parte do bolso frontal, que é uma prega. Nessa prega, a gente faz isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui um material, esse aqui. Eu vou juntar o material do forro na prega. Digamos que esse daqui é a parte externa. Vou colocar aqui a minha parte externa e vou fazer isso daqui, ó. Uma dobra de um lado e outra dobra pro outro lado. Tá vendo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 camadas de parte externa e 1, 2, 3 camadas de parte interna, perceba? Isso significa que a gente vai ter mais camadas, então a nossa máquina de costura vai precisar aqui, ó, ter um pouquinho mais de esforço na hora de fazer a costura nessa parte. Isso aqui é um ponto bem importante que a gente precisa prestar atenção. Além do mais, na hora que a gente faz essa prega, também colocamos aqui, ó, um acabamento nessa parte superior. Além da costura para prender os materiais da prega, depois nós temos esse acabamento aqui, ó, superior, que são 4 camadas. Por quê? Eu peguei aqui o meu material, uma tira de material para acabamento, e fiz isso daqui, ó. Fiz a costura pelo lado avesso, e aí eu virei pro outro lado, dobrei novamente para dar aquele acabamento como se fosse viés. E passei a costura, tá? Então, ficam com mais 4 camadas. Repara lá a quantidade de camadas que nós temos e, por conta disso, tem de prestar atenção na hora da escolha dos materiais. Além disso, aqui embaixo, ó, na hora que a gente junta a parte da frente com o fundo, nós costuramos esse bolso embutido junto com o forro que tá aqui por dentro desse bolso, ok? E junto com o forro, que tá aqui na parte da frente, e também a camada aqui do material do fundo. Então, ó, vamos supor que esse aqui é a parte inferior desse bolso embutido. Eu tenho aqui mais um recorte de material, que é o forro, tá? Pra poder juntar aqui nesse bolso. E depois, eu tenho aqui também mais uma camada, que é o recorte do fundo. Eu junto, faço a costura pra depois abrir dessa maneira, ok? O que você precisa fazer, então? Você precisa pegar todos os recortes dos materiais que você pretende utilizar, fazer isso que eu tô fazendo e testar, costurar e ver se a sua máquina dá conta. Se for necessário, ajustar a agulha, escolher o tipo de linha, ajustar a tensão dos pontos, tudo bem direitinho antes de você começar de fato a produção da sua peça, para não ter nenhuma surpresa desagradável, de repente não conseguir finalizar a sua peça, ok? Essa é a parte que mais exige cuidado, que vai ter aí mais camadas pra gente costurar. No demais, por exemplo, aqui nesse cantinho, não são tantas camadas, então, se você conseguir fazer as costuras de teste dessas camadas aqui e dessas camadas, tá ok. O restante você vai tirar de letra. Outro item aqui que é bem interessante, que facilita muito e que eu utilizei aqui nessa peça para dar um acabamento, foi a fitinha dupla face. Não é aquela fita dupla face que tem em papelaria, tá? Ela tem uma colinha, uma aderência maior e ela ajuda aí em algumas etapas pra gente poder fixar os materiais, para não precisar ficar utilizando alfinete e nem clips. Mas é uma sugestão, uma facilitadora. Não significa que você é obrigada a ter esse item para produzir a sua peça. Agora me conta, quero saber quais são os materiais que você vai escolher, que você vai preparar para fazer essa peça. Use da sua criatividade, teste combinações e depois, é claro, me mostre o resultado. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre a apostila com a lista de materiais e os moldes para essa peça.